Esse é mais um vídeo da série Morar na Espanha. Eu vou colocar aqui nos cards os outros vídeos da mesma série. E também vou colocar aqui no box de descrição para você acompanhar se você perdeu. Eu já falei sobre os vistos e já falei sobre o custo de vida aqui na Espanha, mais especificamente em Barcelona. E o vídeo de hoje é mais ou menos também no mesmo tema de custo de vida, mas é sobre educação e saúde. Pela saúde porque é um tema mais abrangente, né? A questão de educação, de escola e tudo mais, nem todo mundo tem interesse no assunto porque nem todo mundo tem filho, nem todo mundo pensa em vir pra cá com filho e tudo mais. A saúde pública aqui na Espanha, comparada principalmente à nossa do Brasil, é realmente muito boa. Tem seus probleminhas também, como em qualquer lugar, mas acho que em geral é um serviço muito bom. Aqui, pelo menos, eu vou falar mais aqui, mais uma vez, mais de Barcelona, da Catalunha, porque é onde eu moro e é onde eu tenho mais informação. O Serviço de Saúde Pública aqui da Catalunha chama CatSalut. E como é que você consegue se beneficiar desse serviço? Como eu já falei no vídeo aqui sobre visto, quando você tem permissão de residência aqui na Espanha, mesmo você sendo estrangeiro, que é o meu caso, uma vez que você tira um número de Seguridade Social, que eu também expliquei no outro vídeo, quando você consegue tirar esse número de Seguridade Social, com esse número de Seguridade Social você vai na clínica do bairro onde você mora e você faz a sua tarjeta sanitária, que é o seu cartão de saúde pública, digamos assim. E aí você faz lá, você não precisa pagar nada, obviamente, você vai assim, em alguns dias o seu cartão chega, mas você já pode usar o serviço exatamente no dia que você faz o cartão. Você já pode ser atendido automaticamente. Durante muitos anos aqui em Barcelona, eu só tinha o CatSalut. No começo da minha vida aqui em Barcelona, com visto estudante, que eu também já expliquei no vídeo sobre vistos, como estudante você tem a obrigação a fazer um plano de saúde. Para você poder renovar o seu visto, você tem que ter um plano de saúde. Então, assim, eu tinha um plano de saúde que era o mais básico, assim, o mínimo que eles exigiam. E quando eu consegui tirar meu número de Seguridade Social, eu fiz também, né, o meu cartão do CatSalut, da saúde pública. E aí, por muitos anos, desde que eu tirei o visto de trabalho, que eu já não tinha mais obrigação de pagar o plano de saúde, até 2017 eu só usava o CatSalut, só usava o serviço de saúde pública. E realmente é um serviço bom, mas tem os seus probleminhas. Um deles é que, por exemplo, você não tem direito a solicitar um médico especialista por sua conta. Quando você vai nessa clínica, que geralmente é a clínica do bairro que você está empadronado é assim, quando você está morando numa casa aqui em Barcelona, seja aluguel seu, ou você alugando quarto na casa de alguém e tudo mais, para você poder tirar sua NIE, por exemplo, você precisa mostrar uma carta que chama empadronamento, que é comprovando de alguma forma onde você está morando aqui em Barcelona. Então, assim, quando você vai fazer o seu cartão de saúde, você tem que levar a sua carta de empadronamento e levar o seu número de Seguridade Social. Essa carta de empadronamento diz em que bairro você está, então qual é a clínica daquele bairro que pode te atender. Não que você não possa ir na emergência em qualquer hospital, em qualquer outro bairro, sim, você pode, mas quando você faz seu cartão de saúde, você é designado um médico específico, que eles chamam médico de cabeceira, que sempre que você for se consultar, você for pedir consulta na clínica, você vai ser atendida por esse médico específico. É sempre o mesmo. Então, assim, claro que se você tem uma emergência, você vai lá e te atende quem tiver de plantão. Tanto nessa clínica, como qualquer outra clínica, de qualquer outro bairro, qualquer hospital e tudo mais. Emergência não tem problema. Mas se você precisa ligar para marcar uma consulta, na maioria das vezes você tem que ser atendida pelo seu médico de cabeceira. Então, qual é o problema nisso? Tirando o ginecologista, a ginecologista, sim, você pode ligar e marcar ginecologista diretamente, você não precisa passar pelo médico de cabeceira. Mas qualquer outra especialidade que você precise, você tem que passar pelo seu médico de cabeceira e o médico de cabeceira tem que indicar você para você ir no especialista, senão você não pode simplesmente ligar e marcar. Por exemplo, meu problema é na cervical. Eu não podia simplesmente chegar e marcar um ortopedista. Eu tinha que passar pelo meu médico de cabeceira para ele me analisar e ele decidir se ele acha que eu preciso ou não de um ortopedista. Então, assim, você fica muito à mercê desse médico. Eu, por exemplo, tive o azar no começo, logo que eu comecei a usar o CatSalut, eu tive uma médica que ela não me ajudava em nada, sabe? Eu tenho um problema de má absorção a frutose e sorbitol. É como se fosse um tipo de intolerância alimentar. Tem gente que tem a glúten, tem gente que tem a lactose. O meu caso é de frutose, que é uma coisa que nem todo mundo sabe, não é muito falado ainda. Não é uma coisa ainda muito popular, digamos assim, no tema de ser falado, mas muita gente sofre, nem sabe por quê. Mas se vocês quiserem, eu já faço um vídeo falando só sobre isso exatamente, sobre o que pode comer, o que não pode comer, como conviver com esse problema de intolerância alimentar, digamos assim.
E assim, eu ia lá, conversava com ela, explicava o que eu tava sentindo, e ela dizia que era estresse, que eu precisava comer mais kiwi, que meu problema era isso, que era ansiedade, sabe assim, por mais de 1 ano, 2 anos eu acho, eu sofri, e ela não fez nada, assim, troquei de médica, a outra médica realmente era melhor, e ainda assim ela não pôde fazer muito, porque como é um serviço público, eles evitam ao máximo fazer determinados exames que são muito caros, ou, né, te passar com determinados especialistas, enfim, eles tentam manter muito ali no básico, até que você tenha um problema muito sério. Aqui na Espanha eles falam que se você tem um câncer, por exemplo, é muito melhor você fazer o tratamento todo de quimioterapia, seja lá o que for, pela saúde pública do que privada. Dizem que em relação a essas coisas, por exemplo, a saúde pública é muito melhor. Então, assim, tem essas coisas, mas se seu problema é uma coisa inicial, não é uma coisa que eles considerem tão grave e tal, eles meio que negligenciam um pouco, sabe? E nesse ponto que eu comecei a me incomodar muito. E por isso que em 2017 eu fiz um plano de saúde, meu e de Tom, que a gente fez um pacote de seguro de saúde, dentário e seguro de casa. O nosso plano de saúde está entre os 2 considerados melhores aqui da Espanha, atende praticamente todos os lugares, inclui exatamente tudo, sabe? Então, assim, pra vocês terem uma ideia, um primeiro médico geral, assim, né, que eles chamam aqui médico de família, que é o médico que trata o que a gente chama médico geral, clínico geral no Brasil. O primeiro que eu fui aqui pelo plano privado, que eu fui, marquei e tal, pra ver essa questão da digestão, né, do meu problema, na primeira visita que eu expliquei todos os meus sintomas pra ele, expliquei tudo que eu tava sentindo, que eu vinha tentando explicar às outras médicas por mais de 2 anos, na hora ele me passou o exame da má absorção afrutosa e eu descobri, tipo assim, em questão de 2 meses, eu descobri o que eu tinha e comecei a tratar, depois de sofrer por mais de 2 anos, sabe? Então, assim, nesse ponto, eu acho que ainda vale a pena você ter um plano de saúde privado por conta disso. Por exemplo, meu problema na cervical, eu fui diretamente no traumatologista depois de tentar que minha médica me passasse e nunca achava que meu problema era sério, sabe? Então me passaram um traumatologista que me passou uma fisioterapia, eu pude fazer fisioterapia. Então, assim, para essas coisas que não são caráter de vida ou morte, eu acho que o serviço de saúde pública ainda não é tão bom como o tema da saúde privada. Mas, assim, comparado com a nossa saúde pública no Brasil, assim, não tem nem comparação. Por exemplo, eu chegava no CAD de saúde, nas clínicas, né, para ser atendida na emergência, eu nunca esperei mais do que 1 hora. Então, assim, ia lá, me atendia e tudo mais, tudo limpo, tudo organizado. Você não vê, infelizmente, como muitos hospitais públicos no Brasil a gente vê, né, aquela decadência da saúde pública e tudo mais, que é uma pena, é muito triste para as pessoas que dependem dela mesmo, que não tem condição de pagar um plano de saúde. Aqui, nessa questão, não. Assim, te atendem, tudo limpo, tudo organizado. Eu fiz uma cirurgia aqui, na época que eu tive o problema do apêndice. Mais uma vez esse tema, quando eu tava com o apêndice perfurado, eu tava sentindo muita dor, e eu ia nas clínicas, ia na emergência e me mandavam de volta para casa, porque achavam que você tá ovulando. E, não, mas isso aí deve ser gases e tudo mais. E não fizeram um exame concreto, sabe? Eu passei 10 dias com o apêndice perfurado, com dor, e eles seguiam me mandando pra casa, sabe? Então, assim, se fosse um plano privado, eu ia lá no médico, no primeiro momento ele já ia me passar uma ecografia, né? Que chama aí uma ultrassonografia, e ia ver que meu apêndice estava perfurado. Mas, enfim, no momento que chegou, no ponto que eu fui de manhã cedo com febre de quase 41, e aí o médico na emergência do hospital, porque aí já não eram as clínicas, né? Eu fui direto na emergência do hospital, porque eu falei, eu preciso já ir no hospital, porque eu acho que o negócio tá feio. Minha mãe já tava suspeitando que era apêndice, todo mundo já tava suspeitando que era apêndice, enfim. A gente foi, em vez de ir nas clínicas, né, de bairro, a gente foi diretamente no hospital, na emergência do hospital. O médico que me atendeu me mandou direto pra fazer uma ultrassonografia. O médico que fez minha ultrassonografia ficou indignado pelo tempo, né, porque eu contei toda a história pra ele. E me mandaram, eu subi pra fazer a cirurgia, tipo, em 1 hora e meia depois eu já tava fazendo cirurgia. Porque eles falaram pra mim que se demorasse mais 1 ou 2 horas eu podia ter morrido. Sabe, tava tipo assim, tinha perfurado, tinha porcaria, digamos assim, por todo o meu abdômen. Eu tive que limpar meu abdômen inteiro. A cirurgia, que normalmente dizem que uma cirurgia de apêndice demora 40 minutos, a minha demorou 4 horas e meia. Tom achou que eu tinha morrido. Já tava pensando como é que ele ia dar notícia a meus pais no Brasil. Então, assim, nesse ponto foi muito traumático. Mas, do momento que eu entrei numa emergência no hospital, que eles viram que o problema era sério, eu não tinha do que reclamar, sabe? O atendimento dos médicos, das enfermeiras, eu fiquei na UTI 2 dias me recuperando e o atendimento na UTI foi excelente. Depois eu fiquei mais 1 semana no quarto no hospital e o atendimento também foi excelente. O hospital bem bacana, comida boa, sabe? As enfermeiras bem
presentes e tudo mais. Então, assim, não tenho do que reclamar em relação a isso. Mas até chegar até esse problema sério, grave, eu acho que foi um pouco negligência dos médicos que me atenderam de todas essas vezes que eu tentei ir nas emergências, assim, das clínicas. Mas, enfim, como eu falei, tem esses defeitozinhos que eu acho que quase qualquer saúde pública no mundo, talvez na Suíça não, mas, assim, tem, né, esses defeitos. Mas eu acho que comparado, por exemplo, com a saúde pública no Brasil, acho que não tem nem comparação. O serviço aqui realmente é muito melhor e é uma coisa que você sabe que você pode contar, sabe? Que você vai ser atendido. Se for uma coisa grave, você sabe que você vai ser socorrido imediatamente. Então, assim, no momento que você vir morar aqui em Barcelona, não é essencial no primeiro momento que você se preocupe em pagar um plano de saúde, sabe? Vai testando. Tem muita gente, por exemplo, que teve muito mais sorte com um médico de cabeceira do que eu. Então, assim, que ia no médico, tinha um problema, o médico já passava para um especialista. Então, assim, é muito de você também. E você pode pedir para trocar de médico, né? No meu caso, eu acho que eu insisti por muito tempo, por meio ficar meio sem graça de pedir para trocar de médico, até o momento que eu não pude mais. Enfim, eu acho que vale a pena você, se você vem com um orçamento reduzido, eu acho que é tranquilo você aguentar por um tempo sem plano de saúde privado. Eu tenho amigos aqui, do trabalho e tudo mais, e amigos da vida que até hoje só contam com carta de saúde, nunca pagaram o plano de saúde privado e estão bem, sabe? Nunca tiveram nenhum problema. Então, não é uma coisa tão necessária como a gente no Brasil, infelizmente. Claro que tem muita gente que vive com plano de saúde pública, mas as pessoas mesmo podem dizer, né, que não é tão bom assim. Mas se você tem interesse em fazer um plano de saúde privado, quanto é que custa? Então, os valores variam muito, porque existem várias coisas que você pode incluir ou excluir do seu plano de saúde. Você pode fazer um plano de saúde que só te permite consultas com clínicos gerais, gratuitamente. Se você precisa de um especialista, o plano paga metade, você paga metade. Você tem essa opção. Existem outras opções, por exemplo, que você tem direito às consultas médicas com qualquer tipo de especialista, mas não entra hospitalização. Ou então, tipo, não entra tratamentos mais sérios, tipo a fisioterapia, um tratamento de câncer, alguma coisa assim. As mais caras, digamos assim, os exames mais caros não entra. E existe o que entra tudo, que cobre tudo. Existe o que entra tudo e cobre tudo e você pode ser tratado em qualquer lugar que eles te reembolsam. Se, por exemplo, você vai num médico que você quer ser atendida por aquele médico e aquele médico não aceita o seu plano de saúde. Você vai nele mesmo assim e o plano de saúde te paga de volta o dinheiro que você gastou naquele médico. Então, assim, tem vários tipos de planos diferentes, então não dá pra dar um valor exato, mas eu acho que, assim, o mínimo que você paga é 20 e poucos, 30 euros para o mais basicão, e aí, tipo, 80 e poucos euros, 90 euros, alguma coisa assim, para o que inclui tudo mesmo. Agora, em relação à educação na Espanha. Como a educação na Espanha tem que pagar, a escola pública é boa, existe universidade pública, tem que pagar a universidade, como é que funciona? Então, vamos começar pelas escolas. Sim, existem escolas públicas que você não tem que pagar e existem as escolas privadas. Mais uma vez, a diferença nessa questão de escola para o nosso país é que as escolas públicas aqui da Espanha são realmente muito melhores do que as escolas públicas que a gente tem no nosso país. Claro que no Brasil existem escolas públicas que são boas, mas a gente sabe que na grande maioria os nossos governos nunca deram tanta atenção assim à educação pública no nosso país, o que é uma pena. Aqui na Espanha não, existem escolas públicas muito boas, claro que umas melhores que as outras, por uma questão de direção, de professores e tudo mais, mas sim, os seus filhos têm acesso a uma educação de qualidade sem precisar pagar nada. Como funciona? Cada bairro tem suas escolas e seu filho tem que frequentar a escola do bairro que você vive. Aqui na rua mesmo tem duas, por exemplo, aqui do lado tem uma que é tipo creche mesmo, os meninos bem novinhos, e aqui em frente é um de criança mesmo. Não chega a ser, eu acho que é primário, nenhuma das duas chega a ser nem ginásio, nem ensino médio. Na verdade, eu acho que no Brasil a gente nem chama mais de ginásio e ensino médio, né? Mas esse negócio mudou depois que eu vim morar aqui, e eu vou continuar falando de ginásio e ensino médio, porque eu não entendi muito bem ainda como é que chama, né? Como é que funciona. Mas enfim. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu então a gente tiver um filho, o mais lógico seria que a gente fosse usar uma dessas duas escolas aqui, porque é que tá no bairro, tá perto da gente e tudo mais. Você não pode simplesmente, a gente que tá morando aqui, pegar uma escola de San Gervasi, que é outro bairro que tem aqui, porque é considerado um dos bairros que tem as melhores escolas públicas de Barcelona. Então, assim, se eu quero que meu filho estude na escola pública de San Gervasi, porque é grátis, e eu sei que é considerado uma das melhores escolas daqui, eu não posso simplesmente colocar meu filho lá, porque eu não moro lá. Então eu teria que me mudar para lá, para o bairro de San Gervasi, para conseguir uma vaga para o meu filho naquela escola. Então, assim, para as escolas públicas, ou o meu filho estuda no colégio do bairro que eu moro, ou no máximo no colégio do bairro em que eu trabalho.
às vezes você consegue, tipo assim, ah, não, mas fica melhor pra mim, pra eu pegar uma criança por causa do meu horário de trabalho. Se você consegue dar uma justificativa, às vezes você consegue no bairro em que você trabalha. Se você acha, por exemplo, que a escola daquele bairro é um pouco melhor, tem coisas que lhe agradam mais do que a do seu bairro onde você mora, você pode tentar. Nem sempre você consegue, porque eu acho que a prioridade são os moradores. Então, assim, se as vagas estão esgotadas, então, tipo, meio que você não pode, alguma coisa do tipo. E, claro, existem as escolas privadas que você paga e seu filho frequenta, mas, claro, também tem a questão de vagas. Então, se chega num momento que você quer colocar seu filho em tal escola e não tem vaga, então, tipo, você perdeu a chance, sabe? Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam na fila por um ano ou dois para conseguir uma vaga num determinado colégio. No nosso caso aqui, por exemplo, eu e Tom, a gente não tem filho. Então, a gente ainda não tem essa preocupação com a educação e tudo mais. Mas uma coisa que a gente sabe que a gente quer, ou que a gente pelo menos pretende ter, é colocar o nosso filho numa escola bilíngue, que seja inglês e espanhol. Por conta de tom e tudo mais, por conta de que o inglês é um idioma importante e tal. E porque em Barcelona se fala muito inglês, muitos trabalhos exigem que você fale bem inglês. E como aqui em casa, por exemplo, meu plano é só falar com a criança somente, exclusivamente em português, pelo menos eu, porque eu não admito que meu filho não fale com minha família, por exemplo. A gente quer colocar a criança numa escola bilíngue. E as escolas bilíngues são privadas e custam carinho. Só que acontece, muitas escolas bilíngues aqui em Barcelona têm tipo um convênio com o governo, que eu esqueci agora exatamente o termo, como é que chama. Mas o que acontece por mais que essa escola não esteja no nosso bairro, por exemplo, como o Tom é inglês, ele é nativo da Inglaterra, ele tem uma preferência de vaga entre outras pessoas, por exemplo, que não são inglesas, sabe? Então, e além do mais, dependendo da escola, não sei se são todas as escolas, nesse caso bilíngue, assim, oficiais, inglesa, italiana, alemã, seja lá o que for, muitas vezes o governo paga metade da mensalidade. Por exemplo, eu tenho uma companheira de trabalho que ela tem 2 filhas e o marido dela é italiano. Então, ela colocou as filhas dela para estudar nesse colégio que é italiano e espanhol. Só que esses colégios são privados. E ela falou que se fosse para ela pagar do bolso dela as 2 mensalidades, ela não ia ter condição. Então, tem esse convênio que você pode pedir ao governo, explicar que é importante para uma questão de família, e o governo, acho que paga até, nesse caso dessa escola, não sei se são todas assim, paga mais da metade da mensalidade, quem paga é o governo. Então, assim, por mais que seja uma escola privada, você não paga uma mensalidade alta para o seu filho estudar nessa escola. Então, o que a gente planeja é tentar conseguir isso. Tem uma escola aqui em Barcelona que é considerada uma das melhores escolas de Barcelona, que é inglesa. Então, assim, pelo fato de Tom ser inglês, a gente tem essa vantagem e a gente vai tentar, no momento, quando vier um filho, a gente conseguir uma vaga nessa escola e ver se a gente consegue com que o governo pague ou metade ou mais da metade dessa mensalidade. E esses colégios privados são muito caros, quanto é que custa? Então, assim, geralmente são carinhos, sim, principalmente considerando que você tem uma saúde pública de colégio, gratuita, que é muito boa. Realmente só quem tem grana mesmo que pode pagar, porque assim, vai numa média entre 800 e 1.000 euros por mês, essas escolas privadas. Tá, beleza. Escolas públicas aqui na Espanha são boas, qualidade, sabe? Você não tem que se preocupar em pagar caro para seu filho ter uma educação boa. Ok, mas e aí as universidades? E aí que é o ponto negativo daqui da Espanha comparado, por exemplo, com a gente no Brasil. Porque aqui na Espanha, até as universidades públicas você tem que pagar. Não existe universidade grátis. As universidades públicas, o valor que você paga anualmente é muito mais barato do que das universidades privadas. Isso sim, mas não é gratuito. Você tem que pagar matrícula, você tem que pagar uma mensalidade, enfim. Então, assim, tem essa desvantagem, na verdade. Você tem um ensino, fundamental, digamos assim, de qualidade, gratuito, mas universidade realmente só para quem tem a grana de poder pagar. É mais ou menos como funciona nos Estados Unidos, você tem um ensino público fundamental de colégio e tal, gratuito, muito bom, mas as universidades são todas pagas. Eu acho que aqui na Espanha a gente ainda tem universidades mais baratas, por exemplo, que são mais acessíveis de pagar. Mas ainda assim não são grátis. Então, assim, se você não tem grana nenhuma, realmente você não tem condição de entrar na universidade, você não tem condição de se manter, porque não é totalmente gratuito. Então, assim, tem esse lado positivo de ter um ensino fundamental gratuito, público e muito bom, mas tem esse lado ruim das universidades serem pagas, que nesse caso o nosso Brasil está muito melhor nesse sentido, porque realmente nós temos universidades públicas no Brasil muito boas, excelentes. Então, assim,
nesse ponto a Espanha perde bastante. E a universidade, quanto é que custa? E aí é uma coisa mais difícil de dizer preço para vocês, porque como aí no Brasil, depende do curso que você faz e aonde que você faz. Então, por exemplo, uma universidade de medicina, por exemplo, pública em Andaluzia, é muito mais barato do que uma universidade de medicina aqui em Barcelona. Então, assim, não dá para dizer para você quanto que é uma universidade, porque depende do curso, que existem milhões, depende de que estado, né, que região da Espanha você quer estudar e tudo mais. Se é capital, se é uma cidade menor, enfim, o preço varia muito. O que eu posso dizer é o que eu falei antes, que as universidades públicas sim se pagam, mas assim, a diferença de preço é absurda. É muito mais acessível você pagar uma pública do que você pagar uma que eles chamam privada. Ainda que você tenha que pagar, que não é totalmente gratuita, é realmente muito mais barato. Existem cursos e faculdades aí na Espanha, por exemplo, em algumas regiões, que você não chega nem a pagar 100 euros por mês. Então, assim, não é muito caro, mas não é grátis. Então, assim, mas assim, o preço específico é muito difícil de dizer, porque, né, depende, como eu já falei, de muitas coisas. Então é isso, eu espero que eu tenha explicado um pouquinho do tema de saúde e educação em Barcelona. Ainda falta fazer mais um vídeo sobre essa série falando sobre cultura e lazer, que eu não quis colocar aqui no meio para o vídeo não ficar muito extenso. Provavelmente será o último vídeo da série sobre custos de vida na Espanha, mas se tem mais algum item sobre custo de vida que eu esqueci, que eu me passei e não falei aqui, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram, que eu posso fazer um vídeo mais, a parte de lazer e cultura, eu posso acrescentar, ou nesse mesmo vídeo fazer um vídeo mais específico sobre isso que você perguntou. Mas a princípio só terá mais um vídeo sobre essa série, esse, né, e mais um. E aí, finalizando isso, eu vou começar uma outra série que me pediram aqui também pra fazer, que é sobre a minha mudança na Espanha. Por que eu decidi vir morar aqui? Por que eu decidi ficar aqui? Como é que minha família reagiu a isso? Como foi todo o meu processo, a minha experiência pessoal, como eu consegui trabalho, como eu consegui meu visto de trabalho, enfim. Uma coisa mais específica, mais pessoal sobre a minha experiência própria aqui na Espanha. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com algum amigo que tem interesse sobre a vida na Espanha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bem? Então tá bem.